Fala pessoal, tudo bem? Coragem, acho que essa é a palavra que define melhor a atuação do Flamengo neste domingo no 2-2 do melhor jogo do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Internacional. E vamos aqui contar uma história do desenrole dessa partida, claro, colocando na conta os erros individuais, para mim, falhas individuais de jogadores do Flamengo. Vale lembrar que no segundo gol sofrido pelo Flamengo, na falha do Gustavo Henrique, a saída de bola era perfeita, limpa, linda até, uma jogada muito bonita, e o Gustavo Henrique recebe a bola e o certo seria ter feito a inversão com o Felipe Luiz, que estava livre do lado esquerdo, e aí ele se enrola com a bola e olha para o chão, né? Uma deficiência de vários dos jogadores com formação, com problemas de formação até, né? No futebol brasileiro, ele olha para o chão e evidentemente não vê, dá um recuo ali para o Hugo e não vê que o Galhardo estava entre ele e o goleiro do Flamengo. No primeiro lance até o Isla, um jogador mais experiente, poderia ter tido outra reação, ele tenta passar para o Patrick, que foi para mim o melhor jogador do primeiro tempo no Beira-Rio, que toma a bola, né? Um jogador muito físico e muito bom. Como melhorou, aliás, esse jogador sob o comando de Eduardo Cudê. Aliás, como técnico bom, faz jogador render o máximo que pode. No caso do Internacional, jogadores como ele e o Galhardo, né? Impressionante como subiram de produção sob a batuta do Cudê. Mas voltando aqui ao assunto em relação ao Flamengo, me parecia claro que o time do Internacional não ia conseguir manter o ritmo na segunda etapa. E no primeiro tempo a gente consegue enxergar várias coisas do jogo de posição. É impressionante a falta de informação das pessoas e como as pessoas estão passando em veículos de comunicação de massa a mensagem errada sobre o que é o jogo de posição, em que nada mais é do que a busca pela superioridade numérica em campo, também pela busca dos espaços, né? Explicando para você de forma simplificada, a busca dos espaços com e sem a bola e como o jogador reage independentemente da posição em que ele estiver. O mesmo jogador pode ocupar várias posições, um jogo de movimentação constante, né? E isso a gente vê claramente no primeiro gol do Flamengo, marcado pelo Pedro, né? Em que o Vitinho, ele puxa a marcação para o lado direito, né, abrindo o campo. O Pedro tem um verdadeiro latifúndio quando recebe a bola do Isla para progredir rumo ao gol do Marcelo Lomba e tocar no cantinho logo aos 10 minutos, fazendo o gol do Flamengo. O Flamengo vinha de 4 finalizações sofridas em 7 minutos no início fulminante do Internacional, procurando preferencialmente o lado esquerdo defensivo do Flamengo, guarnecido pelo Felipe Luiz. Eu acho que falou-se muito no Gerson jogando pelo lado esquerdo. Acho que nem esse foi o grande problema do Flamengo no primeiro tempo, e sim a marcação pelos lados. Não só a saída de bola por causa da pressão intensa do Internacional, mas a gente sabia que isso não ia durar o segundo tempo inteiro, mas os problemas de cobertura, né? O Natan tomou bola nas costas, o Isla, isso aconteceu muito também, né? O Felipe Luiz não cobrindo o Natan, o Gustavo Henrique mesmo, né? Então isso aconteceu bastante no primeiro tempo. Acho que para mim esse foi o problema mais grave do Flamengo no primeiro tempo, na primeira etapa. E aí o Domi fez uma aposta, né? Ou alguém ia ter que ser sacrificado pelo lado esquerdo. Ele preferiu sacrificar, entre aspas, o Gerson, que já havia jogado bem nessa função, nesse lado no jogo contra o Barcelona de Guayaquil e em alguns momentos da partida contra o Atlético Paranaense, né? Então, não me pareceu ser uma aventura do Domi. Ele falou, não, vou manter o Vitinho no lugar em que ele está saindo melhor, né? Em vez de mudar duas posições, adiantar o Gerson e colocar o Vitinho no lado esquerdo, ele falou, só vou mexer numa posição. Para mim, ok, foi uma aposta bancada por ele, né? E o gol do Flamengo, o segundo gol do empate do Everton Ribeiro de cabeça, aliás, o segundo gol dele em 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro de cabeça, né, contra o Corinthians e o Internacional, sai de uma jogada em que o Gerson está no lado esquerdo e vai buscando espaço, procurando espaço. Até o William Godoy mostrou isso, espetacular. O William Godoy, ele identifica o espaço e ele vai buscar o espaço para progredir com a bola, e aí tem todo o espaço do mundo para fazer o cruzamento com a perna, que não é boa, a perna direita. Teve uma jogada também no primeiro tempo que mostra bem pelo lado esquerdo, o Felipe Luiz com a bola, Vitinho e Gerson se aproximando, né, para fazer a triangulação, a formação do triângulo imaginário. O Pedro, né, um jogador que sabe o que fazer em diferentes posições no campo, sabe a decisão que deve ser tomada, né? Vai lembrar que o jogo de posição aqui não é só o onde, mas eu disse como o jogador reage, né, nas diferentes posições em que ele ocupa. É um jogador que sabe fazer o pivô perfeitamente, sabe fazer cruzamento, é assim, um jogador que me lembra muito, inclusive, o Evair, um jogador muito inteligente, foi artilheiro no Guarani, no Palmeiras, na Atalanta, no Vasco da Gama, né, servindo mais como um garçom para o Edmundo.
é um jogador muito inteligente, que além de artilheiro era muito inteligente, sabia fazer a construção de jogadas. O Roberto Dinamite no Vasco, né? A partir do momento que surge o Romário, o Roberto Dinamite também recuando e sabendo fazer isso, fazendo o gol e também sabendo servir os companheiros. O Pedro está fazendo isso com maestria, né? Jogador espetacular, não quero nem dar ideia de seleção brasileira, porque ninguém quer ver o Pedro desfalcando o time do Flamengo ou qualquer outro grande jogador no futebol brasileiro desfalcando a sua respectiva equipe para atuar por seleção brasileira, que isso é uma chatice. Agora, alguns números do Flamengo têm de ser ressaltados, né? Por isso que eu falo em coragem, né? É um time que no segundo tempo teve 77% de posse de bola jogando na casa do adversário, 12 finalizações contra apenas 2 do Internacional. E essas 2 finalizações do Inter nos primeiros 16 minutos do segundo tempo, né? Um chute com o Marcos Guilherme e outro com o Patrick. O Internacional ficou mais de 30 minutos sem dar um chute a gol jogando na sua casa, porque o Flamengo sufocava o time. Eu não gosto muito do termo tactiquez, né? Desses termos do tactiquez, mas tem uma coisa que a gente falou na live até que eu acho importante vocês saberem, né? A saída com 3 jogadores, que o Internacional também executou no jogo deste domingo, né? O próprio Atlético Mineiro na partida contra o Sport mostrou isso, só que com uma estrutura diferente, né? Usando 2 zagueiros, Alonso e Hever, e o Guga no lado direito da defesa, né? Uma saída de 3, o Flamengo faz isso com o Gustavo Henrique no lado direito, fez isso no jogo contra o Inter, o Natan no lado esquerdo e o Ilharão centralizando. A isso dá-se o nome de saída lavoupiana, né? E é um termo aí para você saber e tal. E isso favorece aos laterais que subam muito, né? O Isla fez demais isso, né? O Isla fez o Wendel sofrer na partida, tanto que o técnico Eduardo Cudê depois tira o Wendel para colocar o Moisés. O Wendel não conseguia mais respirar. Tamanha intensidade, né? E o corredor que o Isla tinha para jogar em cima dele, né? Assim como o Pedro judiou do Zé Gabriel também na partida, né? São coisas que têm que ser consideradas por aqui. Agora, de longe o melhor jogo do Campeonato Brasileiro, não à toa. São 2 times que têm técnicos estrangeiros, a gente não consegue imaginar um time brasileiro jogando dessa forma. Mesmo depois, né, teve o jogo entre São Paulo e Fortaleza, uma equipe com o Rogério Ceni, né, o Fortaleza no caso, conseguindo um empate, buscar um empate com o São Paulo do Fernando Diniz, uma equipe muito mais valiosa, um elenco muito mais claro, com jogadores muito mais talentosos. E o Fortaleza conseguindo até, baseado em muita coisa de jogo de posição também, empatar o jogo, né? Então você vê que o Rogério Ceni é um ponto fora da curva no futebol brasileiro, mas você consegue, por exemplo, imaginar um jogo entre um time comandado pelo Luxemburgo, outro time comandado, sei lá, pelo Mano Menezes, jogando dessa forma, como você viu a partida no Beira-Rio? Acho inimaginável. Foram 2 propostas super interessantes, o Internacional para mim jogando melhor do que o Flamengo no primeiro tempo. Acho que o Flamengo teve até um período em que foi melhor, poderia até ter feito gol, mas finalizou muito pouco na primeira etapa, né? Foram apenas 4 finalizações e 16 ao longo do jogo. O Internacional finalizou 8 vezes na primeira etapa, 2 vezes na segunda, somando 10. Então o Flamengo também vencendo o jogo em finalizações 16-10 no placar geral, em posse de bola no jogo inteiro, 72% a 28%, um absurdo. O Flamengo amassou o Internacional, principalmente na segunda etapa, e teve um momento ali do primeiro tempo entre o gol do Pedro aos 10 e o segundo gol do Internacional, que foi ali aos 35, mais ou menos. O Flamengo jogou melhor do que o Inter, mas não conseguia finalizar, né? Foi um grande jogo de futebol. Eu acho que, assim, pro torcedor do Flamengo, né, o importante não era deixar esses pontos e deixar o Internacional abrir 3 de frente. Então as 2 equipes terminam, pelo menos essa rodada, né, 18ª rodada, com 35 pontos, com uma distância de 3 pontos para o Atlético Mineiro, o campeonato completamente aberto. O Internacional também envolvido em 3 competições, assim como o Flamengo, o Atlético Mineiro em só uma, e o elenco do Flamengo é muito mais farto do que o elenco do Internacional, né? Se a gente lembrar aqui os desfalques do Flamengo, 3 jogadores importantíssimos, os 3 melhores jogadores do Flamengo em 2009. Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta fora, Rodrigo Caio fora, Gabigol fora, ou seja, 5 titulares, né, do time do Flamengo, fora do time, o Flamengo jogando sem 5 titulares, e ainda com o Pedro Rocha ali, meia bomba, no banco de reservas, né, tanto que nem entrou na partida. Em contrapartida, um Internacional que tinha o Cuesta de desfalque. O Heitor é muito melhor do que o Rodinei, né, a gente chamava atenção sobre isso aqui no vídeo, publicado neste sábado, que o Heitor era um jogador melhor, não no apoio, mas defensivamente. Ele salva por 2 vezes o Internacional, tirando 2 bolas ali em cima da linha, né? Então o Heitor é melhor do que o Rodinei. Eu nem vou computar aqui o Rodinei como um desfalque, né? O Moisés era titular, o Wendel assumiu a posição
Então, a rigor, assim, um desfalque só, sem contar, claro, o Guerreiro, né? Então, o Flamengo muito mais desfalcado do que o Internacional, jogando melhor do que o Internacional, e esse elenco do Flamengo eu acredito que vai fazer a diferença no Campeonato Brasileiro. O Flamengo é forte, e além de forte, mostrou extrema coragem na partida contra o Internacional. Me parece que definitivamente estão encerrados os dias em que técnico do Flamengo, vamos dar nome aos bois aqui, Abel Braga, perdeu para o Internacional no Beira-Rio, falou que era comum perder um jogo para o Internacional no Beira-Rio e de quebra elogiou o estádio, por mais bonito que seja, mas você não fala isso após sofrer uma derrota de um time grande também. Beleza? Valeu, pessoal. A qualquer momento a gente volta com mais um vídeo por aqui.